concluímos que quando nós santificamos a primeira parte do Senhor, o Senhor abençoa todo o demais. Eu não entendi esse princípio, irmãos. Para mim, eu tinha sempre uma desculpa pronta na minha língua para responder a qualquer pessoa que talvez quisesse debater esse assunto comigo. Eu dizia que não era mais para o nosso tempo, isso eram coisas que passaram. Eu tinha muita dificuldade de entender. E meu marido sabe muito bem dessa parte. E algumas coisas vocês vão falar sério, né? Podem surpreender, mas o meu coração era muito endurecido. Eu não conseguia compreender o porquê de se fazer certas coisas até hoje. E com aquele meu coração endurecido, eu deixei de experimentar muitas coisas na presença do Senhor, porque existem coisas que só experimentam aqueles que se permitem ser filhos de Deus e permitem-se entender que Deus é o seu Pai. E como Pai, Ele vai cuidar de você. E quando você confia no Senhor, você não olha para aquela pequena parte que você deve entregar e confia como se aquilo ali fosse resolver o seu problema financeiro. Você passa a descansar no Senhor, porque existe uma promessa que Jesus disse, que Ele cuidaria de nós. Ele diz que todas as nossas necessidades seriam supridas por Ele. Mas existe uma diferença, meus irmãos, de necessidade e preferência. Existem momentos na nossa vida que o Senhor vai suprir aquilo que nós precisamos, enquanto nós aguardamos a provisão maior daquilo que nós ansiamos dEle. Mas muitas vezes nesse tempo de talvez um pouco mais de escassez é onde o Senhor prova a nossa fé. E é onde nós estamos plantando para colher em um futuro. E aqui eu queria deixar para vocês que o Senhor quebrantou o meu coração de uma forma muito como só o Espírito Santo faz. Todos nós temos provações na nossa vida. Todos aqui já foram provados em alguma área ou ainda vão ser. Mas existem provações, são aquelas que muitas vezes nós buscamos por erros. Existem outras que são realmente permissão do Senhor na nossa vida. Mas há um tempo atrás eu comecei a passar por um processo muito difícil, com crises de ansiedade generalizada. E com isso eu comecei a sofrer de insônia. Algumas pessoas mais próximas aqui sabem. E eu não dormia. E isso começou a se estender e não voltava ao normal. E eu comecei a questionar a Deus e eu falava, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso cuidar dos meus filhos. E era aquela madrugada dentro. E só quem já passou uma noite acordado. Lógico que tem momentos que a gente fica acordado porque o filho é pequeno, mas quando você está ali pronta para dormir e o sono não vem, é algo muito ruim. E quando isso se estende, você vai ficando numa exaustão. E era isso que estava acontecendo comigo. E um dia, já passada a madrugada toda claro, quando o dia amanheceu, eu vesti minha roupa, fui correr, saí para caminhar, porque eu não aguentava mais ficar naquela sala. Parecia que foi uma eternidade aquela madrugada. E eu saí para correr, e no retorno para casa, eu comecei a conversar com Deus. E eu perguntei para Ele, Senhor, os médicos dizem que nós precisamos dormir de 6 a 8 horas por noite. Eu não durmo nem 4. E muitas vezes eu não durmo nada, e algumas vezes eu durmo 2 horas, e no outro dia nada, e depois 4 horas, e depois nada. E o Senhor não me respondeu por que eu não dormia. Mas naquela hora o Espírito Santo se comunicou comigo de uma forma que me constrangeu. E Ele disse, filha, como é ruim quando nós não recebemos aquilo que nós deveríamos receber inteiro. Como é ruim quando nós recebemos metade daquilo que nós deveríamos receber inteiro. E eu comecei a chorar no retorno para casa, porque eu entendi. Esse processo ele trabalhou em várias áreas da minha vida, porque era propósito do Senhor para o cumprimento daquilo que Ele quer fazer. Mas uma das coisas que naquele dia o Espírito Santo me constrangeu é quantas vezes você quis dar metade para mim do que você deveria dar inteiro. Aleluia! Quantas vezes você não quis me dar nada. Você pode até ter feito, mas você não fez de coração.
E aquilo me constrangeu e eu cheguei em casa, eu chamei meu marido e eu pedi perdão para ele. Porque eu sei que ele me resistiu quanto a isso. E eu pedi perdão para ele. Eu disse: eu tenho sido uma pedra no seu sapato. E eu me arrependo.